Abaixei aqui o volume da música, que eu acho que estava atrapalhando, né? E tá com um pequeno delay ainda. Agora eu acho que deve estar certinho. Bom, hoje o objetivo é a gente falar sobre análise de setup. Então, o tema da live era como analisar o desempenho de um setup, em função aí da série que nós estamos publicando, passeando pela lojinha, onde a gente pegou os 10 setups mais assinados e estamos fazendo aí aplicando a metodologia para poder avaliar o setup. Então, eu resolvi trazer esse assunto para a live. Ao final da live, a gente vai sortear também 3 camisetas para os alunos que já se inscreveram no curso. Então eu vou mostrar aqui como que é o processo operacional, como que eu faço ali por trás, no backstage, aquela série passeando pela lojinha, né? Como que eu rodo ali o setup no editor de estratégias, coleto os resultados, coloco tudo isso num arquivo Excel para poder analisar e depois fazer o vídeo. Então a gente vai conversar sobre isso e à medida que eu for fazendo um passo a passo de exemplo, a gente pode ir conversando, tirando dúvidas e comentando sobre alguns aspectos. Então vamos começar aqui. Estamos aí com 9 pessoas. Deixa eu ver por onde eu começo. Vou compartilhar minha tela aqui. No Profit. Eu pensei em mostrar aqui primeiro como que a gente executa o backtest, né, e qual que é a configuração padrão que eu faço para a gente poder extrair os resultados. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, só postar aí a pergunta no chat que eu estou aqui de olho. Eu respondo aqui à medida que a gente for caminhando com a apresentação. Eu vou aqui replicar a última série que eu fiz só por questão de facilidade, né? Eu vou buscar aqui uma estratégia de inside bar, um código que eu escrevi, NTB inside bar, se não me engano é esse mesmo, deixa eu ver, é esse mesmo. E deixa eu puxar aqui a metodologia e comentar um pouco sobre a metodologia antes da gente fazer. Só um minutinho. Vou pegar o arquivo aqui. Boa noite, Thiago. Boa noite, Carlos. Já dei boa noite. Thiago está sempre comentando nos vídeos lá do passeando pela lojinha. Deixa eu comentar aqui primeiramente sobre a metodologia, né? Então, essa é a metodologia que eu tenho aplicado para analisar os setups. É uma metodologia perfeita, super trabalhada? Não, não é e nem valeria a pena gastar tanto tempo com isso. Porque a ideia dessa série é a gente avaliar num nível mais elevado, mais alto, né, sem entrar em muitos detalhes de particularidades de setups, qual que é o desempenho médio daquele setup. Então a gente escolheu 5 ativos, mini índice, mini dólar, 3 ações, Vale, Petrobras e Itaú. Boa noite, Luiz. E aí nós resolvemos aplicar aí em alguns tempos gráficos. E no último vídeo, quando a gente avaliou o Inside Bar, eu incluí mais alguns tempos gráficos. Então atualmente eu estou avaliando com 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30, 60, 120 minutos, que daria 2 horas, 240, 4 horas, 1 dia e uma semana. Um dia para poder capturar o comportamento para operações de swing trade, uma semana para poder tentar capturar o comportamento para position, e os outros aqui são intraday, né? 120, 240 ainda vai carregar posições por mais de um dia, 60 minutos também, né? De 1 a 30 a tendência é que as operações comecem e encerrem no mesmo dia. Então a gente vai rodar aí para cada ativo 10 simulações. Depois a gente vai considerar nessas simulações o custo de transação, que é o custo da B3, né? Por mais que não haja taxas da corretora, o custo da B3 permanece e isso é importante colocar, porque alguns setups eles fazem muitas operações e quando você desconta o custo de transação,
acaba reduzindo muito o retorno do setup. Boa noite, Leandro. Vamos continuar aqui. E depois, a gente também faz uma análise de sensibilidade a slippage. Então, um backtesting mais próximo da realidade vai levar em consideração o slippage. Toda vez que a gente vê um relatório de desempenho e não vê escrito lá zero ticks, ou não tiver slippage, aquilo ali não tem validade nenhuma. Porque a gente tem que colocar no mínimo para o mini índice uns 4 a 5 ticks, para o dólar 2 a 3 ticks, para as ações no mínimo uns 2 ticks, para poder ter uma situação mais próxima da realidade. Você vai entrar no mercado, você vai ter ali um slippage. É muito difícil você não ter nenhum slippage quando você faz uma entrada no mercado ou leva um stop de alguma operação. O capital necessário, a gente padronizou como 3 vezes o drawdown máximo, mais a margem necessária para operar o ativo. A gente fez o radar, a gente compara com o benchmark, que é Selic, e faz um hold das estratégias. Então a gente já fez, se não me engano, 6 setups, a gente ainda tem mais uns 4 para poder dar um fechamento para esta série, para não ficar prolongando demais. E aí eu vou explicar a motivação, né, desses tempos gráficos aqui. Só voltando para os tempos gráficos, eu coloquei aqui em minutos, mas quando a estratégia se baseia em Renko, a gente tem que calcular a volatilidade para 1 minuto, para 5 minutos e aplicar em cima dessa volatilidade. E aí, para calcular a volatilidade, eu uso os indicadores da NeoTraderBot que estão lá na loja de estratégias. Eu não sei se vocês conhecem, mas você vier aqui, loja, procurar aqui por NeoTraderBot, vai encontrar aqui os indicadores. Então a gente tem aí volatilidade histórica, que pode ser utilizado, também pode ser utilizado de volatilidade média. Então, volatilidade média calcula a média do range dos últimos X períodos. E aí desconsidera o gap, que no caso do TR, do True Range, considera o preço de fechamento do candle anterior. Então, de um dia para o outro, quando você tem gap, isso acaba impactando no cálculo. E a volatilidade histórica faz, na verdade, a média da função log retorno. Então, é um outro tipo de cálculo que tem propriedades estatísticas mais interessantes do que calcular a volatilidade média. Como, por exemplo, a heterocidasticidade. Essa palavra é complicada, né? Heterocidasticidade. Então, tem aqui 2 opções para calcular volatilidade. Aí o pessoal sempre, às vezes, me pergunta, né? Se eu não estou sendo muito rigoroso aplicando isso para os setups. A ideia é assim, não tem como ser específico e entrar em particularidades para cada setup, porque senão você não tem uma análise uniforme para todos os setups. Então é preciso definir uma forma padrão, né? E essa forma padrão foi a metodologia definida aqui. Quando tem um setup pode ser mais específico para operar, por exemplo, o mini índice. Pode ser, a pessoa fez um setup ali e colocou ele mais adequado para o mini índice. Tem que se tomar cuidado para que não haja um overfitting em alguma situação específica do mini índice, e quando você vai rodar isso em conta real, em um período diferente do que a pessoa otimizou ali o setup, vai ter um desempenho completamente diferente. Então, quando você testa com diversos ativos, com diversos tempos gráficos, você também consegue mensurar se aquele desempenho para o mini índice se não é uma situação em overfitting, né, de sobreajuste. E aí, no último vídeo, quando eu rodei 10 vezes para 5 ativos, das 50 simulações, a gente também colocou um critério mais objetivo. A gente tirou 10% das simulações com piores resultados e 10% das simulações com melhores resultados. Então a gente tirou as caudas da distribuição da amostra, né, no caso, da amostra, e consideramos só a parte central para ter uma ideia do comportamento médio de fato daquela estratégia. E aí vou voltar aqui no hall de estratégias, né? Quando a gente observa, a gente já fez com dentista reversão, cruzamento de 2 médias, inside bar, preço de fechamento de reversão, cruzamento de 3 médias, setup 1, 2, 3. E nenhuma delas está conseguindo bater aqui o retorno anual Selic. Eu, particularmente, penso que para rodar uma estratégia a gente tem que ter no mínimo um retorno aí de 2 a 3 vezes a taxa Selic para compensar o risco, porque aqui você está correndo um risco aqui operando contratos futuros de perder capital. Você coloca seu dinheiro na taxa na Selic, compra um título Selic, você não tem risco de perder, é muito baixo, né? É o menor risco possível. Então você vai ter garantido 13%. Então compensa todo o gasto de energia,
ficar na frente do computador, treinar setup, otimizar setup, colocar para rodar, tem custos em cima disso, para no final das contas render menos do que a Selic. Então isso a gente tem que pesar. E quando a gente fala de automatização de estratégias, a vantagem da automatização de estratégias é justamente isso, é você poder pegar uma ideia, um conceito, um setup e poder simular de forma bem feita, né, com todos os critérios necessários, para poder poupar tempo, porque uma simulação de um setup você vai gastar um dia para rodar com diversos tempos gráficos, diversas situações e vai ter já um quadro geral daquela estratégia. Você não vai precisar pegar um setup e ficar rodando na mão, acreditando no que alguém diz, né, que tem uma taxa de acerto de 60%, 70%, e no final das contas você verificar que não é verdade. Então, o grande ganho aí da automatização de estratégias, na minha opinião, é esse. Lógico, tem outras vantagens também, mas esse eu acho que é o grande benefício. Então, a gente percebe aqui que tem cruzamento de duas médias, três médias, né, que seguem tendência. A gente tem desvantagens em relação a esses setups aqui, porque a média está sempre atrasada. Então, a implementação clássica desses setups, ela não tem uma previsão aí de lucro, né, a médio e longo prazo. A gente precisaria fazer adaptações nesse tipo de setup, utilizar stop móvel, melhorar a gestão de risco, filtrar os pontos de entrada, para poder obter algum desempenho aqui melhor do que os que foram apresentados, né? Preço de fechamento de reversão e inside bar e setup 1, 2, 3 são setups que baseiam-se em padrão de candle, né? Eu particularmente tenho muitas reservas em relação a esse tipo de setup. Eu prefiro atuar mais em robôs utilizando price action em tempos gráficos maiores, né? Na escala de 5, 15 minutos para cima. Então, eu não acho que um padrão de 3 candles vá dizer muito sobre a movimentação dos preços. Então, eu prefiro me basear mais na movimentação do gráfico, do price action, também de fluxo e também de volume. Então, você tem que unir esses três fatores para tentar achar bons filtros para abrir posições. No final das contas, o mais importante mesmo é a gestão de risco. E no caso desses setups aqui baseados em padrão de candle, minha grande crítica em relação a eles é a gestão de risco ela não ser padrão, ela não é uniforme. Então, por mais que você diga, o setup 1, 2, 3 acerta 60% a 70%, não é verdade, né? A gente viu em várias simulações que não acerta de 60% a 70%, é bem menos que isso. E mesmo que acertasse, não adianta nada você acertar 60% em candles pequenininhos assim, que o alvo vai ser 1.6 disso, e quando errar num candle desse tamanho. Então a gestão de risco ela não faz sentido, né? Esse tipo de stop técnico que dizem, para mim não tem muito sentido isso. Então assim, para poder tornar esse tipo de setup lucrativo, eu acho que precisaria trabalhar bastante aí, filtrar bastante. A princípio eu não vejo muito futuro para esse tipo de setup. Mas é claro, não estou aqui para convencer ninguém de nada, né? Cada um tem as suas convicções, corre atrás aí do que acha que vai dar certo e pode ser que no futuro esteja errado, alguém chegue com um setup aqui. Eu estou falando a minha opinião, eu não vejo assim muita possibilidade de sucesso, de lucro com setups desse tipo. Thiago escreveu aqui, slippage de 4 é igual a 8 ticks, são 4 ticks perdidos na entrada e mais 4 na saída. É, isso mesmo. Quando a gente coloca 4 ticks de slippage, vai considerar para as ordens de a mercado e de stop 4 ticks em cada ordem. Então, se você entra a mercado, vão ser 4 ticks. E quando você sai, se sair a mercado, também são 4 ticks. Se você sair com uma ordem limitada, aí você não tem slippage na ordem limitada. Se você for estopado, vai ter o slippage. Beleza? Então eu vou mostrar aqui a planilha que eu utilizo para gerar todos esses gráficos aqui, para poder montar esta apresentaçãozinha que eu coloco lá no vídeo da série Passeando pela Lojinha. Então vocês vão perceber que existe um trabalho manual por trás, né? Eu estou trabalhando no desenvolvimento de uma plataforma aí na comunidade para poder facilitar
o desenvolvimento de estratégias, dando ferramentas que realmente auxiliam no processo de construção dos setups, de implementação das estratégias e dos robôs. Então eu pretendo em breve automatizar grande parte desse processo aqui em um sisteminha para poder facilitar aí para a gente. Mas enquanto isso, eu desenvolvo aí essas análises em Excel. Então a gente faz o que está ao nosso alcance. Então eu vou mostrar aqui como que funciona. Então a planilhazinha é essa daqui. Eu tenho esta aba onde eu tenho as informações de todas as execuções, né, do backtesting. E aqui eu tenho outras abas auxiliares, onde eu tiro a tabela com o resultado de 1 minuto, 5 minutos aqui. O gráfico de Kelly. Então tá aqui o gráfico de trades, a curva de capital. Então são tabelas dinâmicas aqui, né? A simulação de sensibilidade de slippage. E aqui nessa aba Trades é onde eu carrego aqui os arquivos CSVs. Então eu vou demonstrar aqui um passo a passo de como é que eu faço, fazer 1, 2, 3 vezes aqui, só para vocês entenderem. E aí se o pessoal achar interessante, eu posso melhorar essa planilha aqui e posso disponibilizar depois para vocês. Então essa planilha foi uma adaptação que eu fiz do analisador de trades. E essa planilha aqui também pode ser usada, por exemplo, para otimizar parâmetros de uma estratégia, né? Você vai rodar várias vezes com diferentes configurações de parâmetro, vai colocar aqui, vai tirar os 10% de melhores resultados, 10% de piores e vai tentar localizar quais são os parâmetros ali ótimos para a estratégia. Então deixa eu rodar aqui. Então eu vou pegar a estratégia aqui do Insidebar. Esse código está disponível lá no fórum da comunidade. Acredito que todo mundo já sabe como acessar, né? Mas deixa eu colocar aqui rapidamente. É o traderbot.com. A gente tem aqui os fóruns. No fórum de NTSL. Tem aqui compartilhamento de código, setup Insidebar. Então o código está aqui dentro. Quem quiser baixar depois, rodar. Então deixa eu mostrar aqui. Ó. O passo a passo seria o quê? Eu vou colocar no input. Vou colocar no tempo gráfico de 1 minuto, já está. Vou habilitar a aba estatística. E aqui eu vou rodar. Eu coloquei aqui na última análise para rodar de 2020 em diante, né? 1º de abril de 2020 em diante, que foi depois que houve aquela queda gigante da bolsa em função da Covid, para a gente não pegar aquele momento logo anterior, né, onde a estratégia poderia estar por coincidência vendida e obter um lucro ali imenso. Eu acabei verificando isso numa das estratégias e para tornar mais real aquela situação, ninguém iria manter uma posição porque volatilidade muito alta, a tendência seria desligar o robô, não ia deixar ele rodando, né? Então, para ser mais fidedigno, eu comecei a rodar então a partir de 1º de abril de 2020. Deixa eu só ver aqui as perguntas. Mas no backtest, mesmo ordem limitada, o Profit vinha subtraindo os ticks de saída. Fica pesado para estratégias que não seguem tendências. Ele vinha realmente subtraindo, mas era um bug da plataforma. Eu até avisei a Nelogica, eles já estavam cientes disso. E eu acho que foi corrigido. Se você puder confirmar para mim, mas eu acho que isso já foi corrigido. Estou rodando 2 bots, todos estão com ordem limite. Quem tem RLP ativo não tem condições de enviar ordens no mercado de muita diferença no preço de entrada e saída. Não entendi muito bem o comentário, Leandro. Se você puder explicar de novo, aí eu leio aqui. Então eu vou rodar aqui, ó, o input. Eu vou dar play, depois de já ter configurado aqui o prazo, e sempre rodo com o mínimo, que é um contrato. Então eu executo aqui. Vou esperar executar. Uma vez executado, a gente percebe aqui que pelos custos, né, que está zerado. Então eu clico com o botão direito, custos de corretagem, e defini aqui para o mini índice que eu iria colocar o custo por contrato de 45 centavos. Esse custo ele varia, né, em função de algumas variáveis lá na nota de corretagem, mas é para ter uma ideia
aproximada. Então vou tirar aqui só para a gente ver a diferença. Ó. Sem custo de transação, essa estratégia no 1 minuto nos dá um resultado positivo de R$ 680,76, rodando de setembro de 2022 a abril de 2023. Realizou 3.088 operações. Se a gente coloca os custos, isso converte o resultado aqui para um resultado negativo de R$ 2.100. Então a gente paga R$ 2.800 em taxas para a B3 rodando esse tipo de setup. E aí o que eu faço para pegar esses dados e jogar lá para a planilha? Eu clico com o botão direito aqui na aba, deixa eu aumentar aqui, na aba operações, aqui a gente tem as operações realizadas, clico com o botão direito, exportar dados, vou salvar aqui no meu desktop. Geralmente eu coloco um padrão, coloco win, underline, 1 minuto. E aí eu venho aqui na minha planilha, está com ela aberta, eu abro aqui o Explorer. E aí eu sempre salvo numa única pasta todos esses arquivos. E eu vou automatizar este processo para poder fazer via macro e disponibilizar a planilha desse jeito. Então eu vou copiar esses dados aqui do CSV, Ctrl C, venho aqui em Trades, clico no botão direito, rolo valores, e no conjunto de dados eu vou dar um nome, Win 1 minuto. Vou colocar isso para todos esses dados aqui. Pronto. Coloquei os dados aqui, volto para resumo. Aqui eu vou colocar o ativo, é o Win 1 minuto. Então vai buscar lá da aba Trades as operações realizadas. Então aqui tem a data início, data fim do backtest, né, 5 de setembro a 10 de abril de 2023. O resultado líquido 681, 3.088 trades, 38.9, 1.6, 35.7, 32 de drawdown. Então todas as principais métricas elas vêm para cá. Então tem carregamento, que está marcando que sim, então houve carregamento de posição, não teve só day trade, né? E eu vou pontuar uma coisa aqui importante, que é em relação à taxa de acerto. A taxa de acerto para 1 minuto no mini índice deu 38.9%. Se a gente vier aqui, eu acho que aqui não vai dar essa diferença, né? Porque ou estopa na mínima do candle ou alcança o alvo lá em cima, né? Mas o que o Profit faz? Aqui deu o mesmo valor. O que o Profit faz? As operações zeradas, e aqui tem algumas poucas zeradas, né? Ele considera na conta das operações vencedoras, não, das operações perdedoras. O que faz com que a média de perda seja menor, porque você tem um maior número de operações. Então eu não considero esse cálculo correto. Então o que eu faço? Eu considero a operação zerada como operação vencedora, porque eu prefiro reduzir a média do lucro do que reduzir a média do prejuízo e ter um valor de risco-ganho correto, mais conservador, né? Então deu 1.6 aqui. No caso aqui desse setup não vai ter muita diferença por conta tem pouquíssimas operações zeradas. Mas em alguns setups eu observo uma diferença muito grande com relação a esta métrica aqui. E um outro ponto, que é um bug que surgiu aí no Profit recentemente, é que se a gente vier aqui na planilha, que é exportada, deixa eu expandir aqui as colunas, nós temos aqui o resultado da operação e tem aqui duas colunas, resultado e resultado da operação. E você percebe que aqui não está mais deduzindo o custo da transação. Então até uma versão passada aí, recente, funcionava corretamente, fizeram uma atualização, parou de deduzir aqui, e aí eu já pedi para eles para ajustarem, né? Mas sempre demora um pouco aí para ter resposta, né? Então tem que ter atenção a estes pontos aqui. Então o que eu faço? Eu vejo aqui o custo 277,920. Então quando eu estou construindo aqui a análise de desempenho da estratégia, eu coloco aqui 277,920. Deduzo aqui na mão
Então tem o resultado líquido aqui de menos 2.098, conforme está apresentando aqui. Então observem que aqui apresenta corretamente, né? Mas no arquivo CSV de operações não está exportando corretamente o resultado já deduzido do custo de transação. Deixa eu só ler os comentários aqui. O Leandro está comentando aí do RLP, né? Realmente, eu vejo muitas pessoas criticando o RLP. Eu não tenho opinião muito formada a respeito disso, né? Se essa questão da liquidez, se atrapalha ou não, se a pessoa entra em preço pior. Não era para ser assim, né? O objetivo seria dar mais liquidez e não ter nenhum prejuízo para o PF, para a pessoa física. Mas fato é que com a vinda do RLP, isso também gerou uma renda para as corretoras, né? Que agora podem atuar como contraparte nas operações. E como a gente sabe que grande parte das pessoas aí tomam prejuízo, pessoa física toma prejuízo nas operações, acaba sendo, quando eles entram como contraparte na operação, eles acabam tendo uma probabilidade maior de ter lucro aí nas operações. As ordens do tipo limitadas, elas não vão ter o slippage, né? No entanto, você tem a possibilidade de perder algum movimento ou de entrar com um preço um pouquinho maior. Você tem que tomar mais cuidado aí quando limitada para poder entrar certinho, né? Mas é possível sim transformar um setup para limitada. A programação do robô do setup ela fica um pouquinho mais complicada, porque você vai ter que gerir melhor esse tipo de entrada limitada. Se não pegar, você vai ter que modificar a ordem, mas é possível. Então, voltando aqui à planilha, vocês viram o processo aqui, né? Então, rodei lá, coloquei custo de transação do Profit, peguei o custo, joguei o custo aqui na coluna de custo, copiei os trades, coloquei para cá. Então imagine que eu faço isso 50 vezes, né? Para 5 ativos, para 10 tempos gráficos diferentes e coloco nesta planilha aqui. E aí depois que está aqui, aí vai haver aqui alguns filtros, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar o arquivo quando eu já preenchi da avaliação do Inside Bar, que aí eu já comento em cima dos dados completos. Eu fiz uma demonstração aí uma vez só para vocês entenderem o processo, passo a passo, como que é. Então aqui já é o arquivo completamente preenchido, né? Então nós temos aqui alguns filtros nesse ativo. Para considerar esta simulação, tem que ter uma quantidade mínima de trades. E aí foi estabelecido aqui, no mínimo, 30 trades, para ter uma certa consistência estatística na análise da simulação. Então aqui todos estão marcados com sim, tem alguns com não, né? Então quando está marcado com não, aqui deu 30, 5, 6, 29. Então acima de 30 é considerado aqui sim, aí ele entra para análise para as estatísticas. E aqui, na última coluna, se é over ou underfit, né? Ele marca como sim ou não, baseado aí no percentil. Então, o percentil abaixo de 10% e acima de 90% são retirados e a gente calcula, a gente faz o cálculo aí do qual seria o melhor resultado, excluindo as caudas aí das amostras. Então, quando a gente vem aqui no dashboard, a gente tem aqui essa tabelinha, no qual eu jogo lá para dentro da apresentação e elimino aqui, coloco em cinza, né, o que foi considerado como overfit e underfit, utilizando aí o retorno anual. Então a gente normaliza o resultado em relação ao ano. Então se eu voltar aqui no arquivo, na aba de backtesting, esse retorno anual aqui ele é calculado com esta fórmula aqui. Então a gente tem o capital necessário, né? A gente tem o resultado líquido. Então o resultado líquido mais o capital necessário, que era o quanto que eu tinha em conta para operar aquela estratégia, dividido pelo capital necessário, é o retorno percentual nessa quantidade de dias aqui, que vai da data início à data fim. Então eu tenho que pegar isso daqui e calcular qual que é a taxa de retorno anual. Então essa continha aqui é feita e que me dá um valor aqui de menos 78,1%.
Então, se deixar rodando um ano esse setup, que na verdade não rodou por um ano, rodou de setembro a abril, um pouquinho mais de 6 meses, houve uma perda aí de menos 78,1% ao ano. Então, a gente tem resultados bem ruins aqui, né? Esse daqui teve um resultado de 15,9%, acima da Selic, mas teve, está marcado aqui em cinza, né? Porque ele foi classificado aqui como overfitting. Então, o que a gente observa, o que a gente gostaria, né? De ter um comportamento médio que fosse bom, né? Então, um overfitting, por exemplo, de 40%, ia tirar acima de 40%, ia ficar o comportamento médio de 15%, seria uma estratégia razoável. Agora, se a estratégia que teve melhor resultado se a simulação que teve melhor resultado deu 15%, o comportamento médio vai ser pior que esse. Bom, então essa metodologia, eu vou disponibilizar esse arquivo, eu vou trabalhar um pouquinho nele para deixar ele um pouco mais automático, né? Esse processo de você salvar o CSV, ele vai continuar acontecendo. Então o usuário vai ter que salvar os arquivos CSVs numa pasta, e aí você vai abrir o arquivo Excel, e eu vou colocar uma macro para poder puxar os dados. Então quando clicar no botãozinho, vai percorrer essa pasta, abrir os arquivos e jogar para a aba Trades, como eu fiz manualmente aqui, e já vai preencher automaticamente essa aba aqui de backtesting. O único problema que não dá para automatizar é o bug do Profit, né, que o custo de transação ele não veio, então eu teria que preencher o custo de transação aqui. Então o que seria feito? Só precisaria preencher aqui o ativo e a série de dados. Então se for seguir a metodologia padrão, isso aqui já vai estar preenchido. E à medida que você for preenchendo a tabela de trades, todas essas colunas aqui vão ser preenchidas automaticamente, exceto o custo. Aí o custo tem que colocar na mão aqui na hora que estiver gerando os arquivos CSVs. E aí, todo mundo tendo acesso a esse arquivo, vocês poderão fazer análise de outros setups, né? E poder compartilhar também. Então, eu pretendo abrir um espaço para a gente poder rodar essas análises em outros setups e abrir um espaço para a gente colocar o rol das estratégias e ranquear as estratégias ali naquele espaço. Isso eu vou fazer em breve. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre análise de setup, alguma coisa que eu tenha passado em branco, não expliquei tão bem, estou à disposição para tirar dúvidas, que em seguida a gente pode fazer o sorteio aí das 3 camisetas para quem já se inscreveu no curso de automatização de trading NTSL. Lembrando que a gente está no último dia de desconto, né? Hoje é o último dia com 30% de desconto, a partir da meia-noite, aí o desconto vai reduzir para 20%. Eu não vou ter como voltar atrás para ser justo aí com as pessoas que já se inscreveram no curso, né? E também seguir o plano aí de lançamento do curso como já foi determinado. Se alguém tem alguma pergunta, pode escrever no chat, que eu vou preparando aqui o arquivo das pessoas inscritas para poder fazer o sorteio. O Lucas comentou aqui que o Profit não é a melhor ferramenta para backtesting, com certeza. O Profit ele tem as suas deficiências, mas também tem as suas vantagens, né? Como ferramenta para se operar manualmente, é uma plataforma muito boa. Agora essa parte de automatização de estratégias, que começou a ser levado mais a sério pela Nelogica depois do módulo de automação, se é que vamos colocar entre aspas, levado a sério, ainda precisa de mais cuidado, de melhorias, né? Então, assim, dá para fazer várias coisas, dá para implementar várias estratégias, dá para fazer um backtesting. Quem quer fazer um bom backtesting consegue fazer um backtest razoável. É lógico que todo backtesting tem as suas limitações, as suas restrições. Não dá para ser 100% fidedigno com a situação real. Teria que fazer um backtesting do zero, sobre outras premissas, né, com dados de tique a tique. Então, é outra forma de construção. Não sei como é que eles gerariam um produto comercial para isso, mas já dá para ter uma ideia razoável de alguns setups, né? Já não dá mais para cair
em conto de sereia que a gente vê aí pelo YouTube. Quando você escuta alguém falando sobre alguma estratégia, algum setup, já dá para você vir programar e rodar. Se você tiver um mínimo de conhecimento de como não cair em armadilhas de backtest, né, que vão gerar resultados falsamente positivos, você já consegue já simular com certo nível de confiabilidade. E é o que o Thiago falou aí. Eu acho que em breve eles vão melhorar, né, essa plataforma. Ou eles melhoram, ou eles vão perder espaço. Então não tem outra opção. Eu acho que em breve eles vão melhorar as ferramentas. E até o momento a NTSL é uma das linguagens mais fáceis para se programar setups, para poder se trabalhar com automatização. O que é um ponto positivo, né? Facilita o acesso das pessoas que estão querendo estudar o assunto. A pessoa já chegar e tentar aprender MetaTrader, acho que é complicado. A curva de aprendizado é maior, uma linguagem mais complicada. A plataforma para se operar manualmente não é boa, então você acaba ficando muito limitado ali dentro da MetaTrader. Pessoal, eu estou lendo o chat e estou pegando aqui a lista dos inscritos. Vocês podem ir comentando aí, que eu estou tentando fazer os dois ao mesmo tempo aqui para otimizar o tempo de todo mundo. O Luiz Setsu Aragaki perguntou se é possível melhorar em 200% a melhor estratégia já analisada. Eu acho difícil, Luiz. Não vou dizer que é impossível, né? Mas se você faz um backtest mais alto nível e já vê algumas... já tem mais ou menos uma ideia do comportamento do setup. Você pode conseguir melhorar o setup, um resultado ali, uns 80%, uns 90%. 200 eu já acho muito, mas isso é bem subjetivo, né? Pode ser que haja situação, sim. Mas geralmente a gente não iria investir muito tempo num setup que apresentou resultado ruim. Geralmente você faz um primeiro backtest e foca naqueles setups que tem um potencial melhor, né? Carlos Bueno, em um vídeo dentro do código-fonte você mostrou o número 1 dentro de 2 barras verticais. Como não tenho isso no meu keyboard? O que é isso? Não entendi a pergunta, Carlos. Se você puder fazer de novo. Próxima vítima. A gente não tem vítimas, não. A gente está seguindo aqui. Vou até ver aqui quem que é o próximo setup. O próximo setup, se não me engano, é o Trap. Trap Raposa. Vamos colocar aqui, ó. Storm Lógica. A gente está seguindo a ordem aqui. A loja está demorando a abrir aqui. Vamos tentar abrir de novo. Então, estratégias, execução, mais vendidos. Então, nós temos aqui, ó, setup PFR já foi, né? Aqui para trás nós já fizemos, em sidebar já fizemos. Então, seria o Trap Raposa. Em seguida, a gente cruzamento de duas médias a gente também já fez. Tem esse Renda Brasil, que eu tenho que verificar o que de fato faz aqui dentro, para ver se compensa fazer o análise setup. Tem o Fechou Fora, Fechou Dentro. E tem aqui o Tradência Bot, Trend Return e Trend Variation.
Estou excluindo aqui os dados para a gente poder pegar e fazer o sorteio. Só um minutinho. Aqui eu vou salvar como... inscritos. Só um minutinho, pessoal. Ok, já separei o arquivo aqui. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Carlos, depois eu vejo com você, que eu não realmente estou conseguindo identificar a sua pergunta, o que você está querendo dizer. Penso que muitos, Thiago disse, né? Penso que muitos dos setups analisados até podem dar dinheiro sim, desde que limitando ganhos, perdas, fazendo trading e tal. Puramente como são apresentados, é meio complicado para os usuários. Realmente a gente tem que fazer adaptações no código-fonte, né? A gente precisa melhorar o código-fonte para ter uma possibilidade de sucesso nas estratégias. E tem uma questão de regulamentação. Se você for olhar o site da CVM, a CVM coloca que se você disponibilizar robôs com parâmetros fixos, você precisaria ter autorização na CVM para poder fazer esse tipo de atividade. No entanto, se você disponibilizar códigos que são personalizáveis, né, que você pode customizar, modificar os parâmetros num amplo range aí de intervalo, você não precisa de autorização. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas colocam lá estratégias que não são otimizadas, que colocam parâmetros lá para você poder ajustar. A maior parte das pessoas não sabe ajustar, não sabe otimizar, então coloca lá para rodar e acaba não obtendo o desempenho que gostaria. E não quer dizer que a estratégia vai dar o desempenho adequado, né? Isso teria que fazer uma bateria de testes, tanto de otimização quanto backtest, mas é a lógica que que a gente tem observado aí. Muita gente publicando códigos abertos com parâmetros, sem dizer como que otimiza, as pessoas rodam, perdem dinheiro e aí a gente entra nesse ciclo vicioso aí. Tem que investir tempo e dedicação para aprimorar, com certeza. E aí o objetivo do curso é justamente isso, dar a base necessária para que as pessoas consigam implementar por si só os setups e fazer também a otimização e backtesting e consigam desenvolver de maneira autônoma. Então esse é o objetivo. Não cair em conversa, né, em vídeos aí, ficar vendo setups milagrosos aí e poder testar por si só, por números, e verificar, tomar sua própria decisão. Então tem muito vídeo que a gente vê aí, pessoas explicando setups, falando que tem 60%, 70% de acerto, passa o olho ali em cima de um gráfico, mostra 4 ou 5 situações, fala, ó, lucro, lucro. E não é assim, né, gente? Pelo amor de Deus, isso... Eu fico com pena quando isso acontece, porque as pessoas que estão buscando ter lucro fácil na bolsa vão perder dinheiro fácil, porque não é assim que acontece. Não, a CVM não avalia os robôs, não, mas é uma regulamentação. Eu não sei qual que é o nível de fiscalização, né? Se eles estão com pessoas suficientes para poder fazer esse nível de fiscalização. Mas a exigência se você fornecer robôs com parâmetros fixos, você tem que ter autorização na CVM para poder disponibilizar esse tipo de serviço. Então vamos abrir aqui o Google Colab para a gente poder fazer o sorteio das 3 camisetas aí. Então esse aqui foi o último sorteio. Eu vou salvar aqui como. Vou mudar aqui a data para 10 de abril.
Vamos zerar aqui todas as saídas. Vou trazer aqui o arquivo de inscritos. Pronto, o arquivo de inscritos está aí. A gente já está preparado para poder fazer o sorteio. Obrigado aí, Pedro. Compreendeu a pergunta aí do Carlos, já está respondendo aí. Pessoal, então eu vou fazer o sorteio. E o sorteio, nós estamos agora no segundo sorteio. Na semana passada eu sorteei 3 mentorias de 1 hora. Esta semana eu estou sorteando 3 camisetas. Vou abrir aqui a página do curso para a gente poder ver o cronograma. neotraderbot.com Cursos. Então hoje faltam aí 4 horas para finalizar o desconto de 30%. Então a partir daí o desconto vai se reduzir a 20%, não vai ser mais 30%. Nós temos aqui a estrutura curricular do curso, né? Vão ser 13 módulos. Eu estou em plena gravação aí das aulas, em ritmo total aqui. Nós temos aqui o cronograma. Então a gente sorteou no dia 3 mentorias. Hoje nós vamos sortear 3 camisetas. Aqui ficou errado esse número aqui, são 3 camisetas, está 5. Nós são 3 camisetas hoje. E hoje termina o primeiro lote de desconto, reduzindo o desconto para 20%. Nós ainda vamos ter o sorteio de mais 3 mentorias, de mais 3 camisetas no dia 16 e dia 23. No dia 24 termina o desconto de 20%, o desconto reduz para 10%. No dia 30, mais 3 camisetas no sorteio. E a gente vai fazer um evento de lançamento, que eu ainda vou liberar a programação, no dia 2 a 4 de maio. Dia 7 de maio, o desconto de 10% encerra. E no dia 8 de maio, segunda-feira, começa as aulas do curso. Então, este é o cronograma. Todo mundo que está se inscrevendo, quanto mais cedo se inscreveu, está participando de mais sorteios, né, até o lançamento. A pessoa não vai sair dos sorteios. Só das camisetas que eu vou tirar a pessoa para poder sortear camisetas para outras pessoas. Mas o sorteio de mentorias, se a pessoa for sorteada de novo, ela vai ter horas a mais de mentoria. Então vai continuar participando do sorteio. Alguma dúvida em relação ao curso, gente? Se quiserem fazer, eu estou à disposição para responder agora. Vou aguardar um pouquinho para ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Então, ok. Então, vou começar aqui o sorteio de 3 camisetas. Então, vamos lá. Aqui é o código Python que eu já expliquei da última vez. Então, aqui eu vou carregar o arquivo de inscritos. Vou pegar o documento, vou aplicar uma máscara em cima para mostrar só os 3 primeiros caracteres. E o nome, eu vou apresentar só o primeiro nome. Então, já fiz este processo, né? Tem um verdinho aqui. E agora eu vou sortear a primeira camiseta. A primeira camiseta vai para Júlio. Então, Júlio foi sorteado. Segundo sorteado da camiseta, Antônio, documento 471. Júlio, documento 168. E a terceira camiseta vai para José, documento 485. Então tá aí os 3 sorteados de hoje. Eu vou mostrar aqui no site onde que vocês podem olhar as camisetas, né? Então aqui na página principal tem aqui lojinha. Então basta entrar aqui. Tem aqui as camisetas disponíveis. A pessoa vem aqui embaixo, pode preencher este formulário, né, com envio de pedidos e pode informar aqui neste campo camisetas selecionadas que ela foi sorteada.
Eu vou mandar um e-mail para os sorteados, para eles saberem, né? Caso não esteja assistindo a live, mas pode pedir por aqui. E aí, André, tudo bom? Acabou de chegar, a gente já está aqui finalizando. Essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, a parte da explicação da análise de setup. E aí, como eu disse no início, recapitulando porque o André chegou agora, eu vou trabalhar em cima do arquivo Excel, onde eu faço as análises de setups para tentar tornar o mais automático possível essa análise e vou disponibilizar para que as pessoas possam aplicar elas mesmas a análise de setups nos setups que acharem interessantes. Então, eu vou criar uma página depois com um rol de estratégias, onde a pessoa vai poder subir o arquivo zip com todas as simulações feitas e com o resultado eu vou colocar no rank, vou falar qual foi o membro da comunidade que fez aquela análise de setup e a gente vai categorizar, ranquear, né, os setups ali da loja à medida que as pessoas forem fazendo. Então eu vou gravar um vídeo explicando como que é esse processo e vou disponibilizar a ferramenta para todo mundo. Estou ansioso também aí para começar o curso, acho que vai ser uma experiência bem legal, eu acho que vai contribuir bastante com todo mundo. E pessoas se capacitando aí para poder programar estratégias, robôs em NTSL. Eu acho que é só o início de uma jornada e a gente está aí na comunidade para poder trocar experiência, informações entre nós. Então é para isso que a comunidade serve, para a gente poder trocar experiências e a gente poder todo mundo evoluir à medida que tenha seus próprios interesses, né? A gente tem uma comunidade que é plural. Eu tento abordar o tema de maneira transversal, não estou preso a uma plataforma específica. A gente está falando aqui do Profit Chart hoje, mas a gente já começou a falar de MetaTrader e de NinjaTrader. Eu vou ter uma reorientação mês que vem. Eu vou publicar os planos aí da comunidade para a gente focar em determinadas plataformas para poder trabalhar com robôs. E uma vez que a pessoa entrou para a comunidade e fez um curso aqui na comunidade, a tendência é que a pessoa continue na comunidade participando aí do crescimento, da evolução. Então, se porventura houver outros cursos com outras linguagens, a pessoa queira migrar seu desenvolvimento no momento que achar que está maduro o suficiente ou que está buscando alguma característica que não consegue encontrar na plataforma atual, então a tendência é que a gente pegue e ofereça vantagens e benefícios para quem já está dentro da comunidade, que já está fazendo parte, né? Então o objetivo é esse mesmo. Bom, queria agradecer a todos. Então, os sorteados aí, Júlio, Antônio e José, meus parabéns. Vou encaminhar um e-mail para vocês, avisando que foram sorteados, para poder escolherem suas camisetas. E vou deixar também aberto lá na comunidade, eu vou ver qual o melhor espaço, algum lugar para as pessoas sugerirem qual seria um bom tema para a próxima live, para a gente poder abordar um tema de interesse de todos. Então, vou verificar aqui uma boa solução para a gente poder ter as opiniões, as sugestões de temas e aviso para vocês por meio de algum short, eu aviso como que a gente pode fazer essa votação para a próxima live. Obrigado a todos, a gente se vê nos próximos vídeos aí. Um abraço. Get back.
Don't give me that good bullshit. I'm in the high fidelity first class traveling section. I think I need a lift jet. It's a crime. Share it fairly, but don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving none away, away, Yes, absolutely right. I certainly was in the right. Yes, definitely. I just was cruising for cruising.